E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia para você que nos acompanha em rede social. Boa noite para você que nos acompanha através da TV Nazaré, canal 53. Eu sou Robson Júnior e esse é mais um noticiaboa.com pela TV Nazaré e redes sociais da Fundação Dom José de Medeiros Delgado. Só para você não perder a sua memória, o atual campus universitário do Bacanga agora é Cidade Universitária Dom Delgado. E o motivo é porque Dom Delgado foi o idealizador daquele espaço de educação, aquele espaço pedagógico, porque esse que criou não somente a rádio que dá nome à nossa fundação, mas que criou também a Rádio Educadora e a Universidade Federal do Maranhão, dizia que um povo sem educação não vai muito adiante. Era preciso educar, no caso, educar pela universidade e evangelizar através das ondas do rádio. Está aí o motivo da Fundação Dom Delgado, do campus universitário, ou Cidade Universitária Dom Delgado. Feitas as explicações e memórias, que diz que brasileiro tem memória curta, não é? Nós estamos iniciando mais um noticiaboa.com, trazendo os destaques de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um problema que é muito grave. Pessoas querem fazer selfie em qualquer lugar. Fazem selfie próximo a uma estrada. Pode ser uma estrada rodoviária ou às vezes no meio, está vindo o trem bem ali e o sujeito está aqui no meio da ferrovia querendo fazer um selfie. O número de pessoas que tem caído de prédios na Europa e Estados Unidos fazendo selfie é impressionante, mas dessa vez foi perto da gente. Um artista plástico morreu ao tentar fazer selfie no alto de uma serra em Tocantins. Ele já foi enterrado. Uma pena. Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre moradores que enfrentam o primeiro racionamento da história. Onde? No Distrito Federal. Aliás, há histórias incríveis sobre o Distrito Federal. Vamos falar mais tarde também sobre uns números que são malucos. Para vocês terem uma ideia, 8 bilhões, ou melhor, 8 bilionários têm a mesma riqueza que 3,6 bilhões de pessoas mais pobres do planeta. Entre elas está Bill Gates. 8 bilionários. Somando a população do mundo de 3,6 bilhões, que são as pessoas mais pobres, não chega o dinheiro que está na mão de 8 bilionários, incluindo esse aqui. Mais rebelião no final de semana, dessa vez foi em Alcaçuz, mas um outro presídio também passou por problemas. Essa rebelião em Alcaçuz, que deixou 26 mortos, diziam no domingo que eram 10, quando foram recontar, encontraram 26 mortos. Essa foi, seguraram a onda, mas aconteceu uma outra que começou hoje às 3 horas da manhã, mas diz que já está mais ou menos sobre controle. Daqui a pouco vamos falar sobre uma escola, olha só, uma escola que troca a suspensão de aluno por meditação. Não é no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos. E dois casos curiosos. 2 administradoras que, ao invés de deixar um rombo na prefeitura, o que é, aliás, uma máxima em administrações no Brasil, as 2 mulheres, uma em São Paulo e outra no Ceará, deixaram dinheiro nos cofres. Vamos saber quem eram elas e também o que elas deixaram. Um gari em Liverpool, cidade onde surgiram os Beatles, ele encontrou 140 libras, mais ou menos uns R$560. Você vai saber o que aconteceu com ele. Ele deu um bom exemplo e desse bom exemplo ele acabou ganhando uma grana muito boa. Nós vamos saber hoje aqui no noticiaboa.com. Bem, hoje é dia do cortador de cana-de-açúcar. E eu fiquei pensando, poxa, dia do cortador de cana-de-açúcar. Vocês já perceberam o que se faz para cortar, para que a gente possa usufruir daquele açúcar gostoso, aquele melaço de cana? O que a gente faz? O que eles usam? Eles vão lá e fazem um carinho. Ô, minha cana, por favor, solta aqui um pouquinho de mel para mim. É assim que fazem? Já perceberam o que acontece com o pé de cana? O cara pega o facão e
De preferência para cortar de uma vez. E o que acontece quando ele corta? A cana despeja aquela coisa doce pela lâmina cortante desse facão utilizado pelos cortadores de cana, os boias frias, né? Porque eles são boias frias. Eu fico pensando e comparando o que acontece quando os homens cortam sândalo. Buda, o Siddhartha Gautama, numa de suas pregações, dizia sobre como é que as pessoas reagem diante, às vezes, de um machucão do outro, que pode ser físico, que pode ser através de palavra, pode ser através de um gesto. Os seres humanos não machucam apenas com facas, com as armas brancas que dizem, ou com armas de fogo. Não, uma palavra, nós já vimos isso aqui no programa muitas vezes, ela pode gerar uma série de problemas nas pessoas. A vida às vezes é doce e outras vezes a vida é amarga. O caso da cana-de-açúcar é bem claro. Você vai e corta. Quando você quer que a cana lhe tire mesmo aquela coisa gostosa que vai naquele copo que é cheio. Tem gente que vai ali no abrigo da Praça de Lisboa só para tomar o mel de cana, não é? Não é isso que fazem? O que o cara faz? Caninha, vem aqui. Fala um pouquinho para ela derramar. Não, o que ela coloca? Ela coloca no meio daquelas coisas que ficam fazendo uma pressão danada para sair do outro lado o quê? O mel. Uma pressão que vai destruindo a cana. E o que ela bota lá no final? Um mel gostoso para você tomar. Primeiro no campo, corta. E aquela faca recebe aquela doçura. Depois você quer tirar mais ainda lá de dentro. E aí você faz aquela pressão. Eu acho que tem uma lição para a gente aí. A mesma lição. Quanto mais açoitada no corte, ou naquela prensagem absurda, ela acaba passando para a gente uma coisa doce, boa de se tomar, que mata a fome de muita gente. Tem muita gente que vai lá ali na praça, aliás, no Largo do Carmo, que é ali na Praça de Lisboa, é Largo do Carmo, para exatamente tomar. Pede um pãozinho com manteiga e come aquilo ali. Aquilo ali é um alimento muito forte. E aquilo é um produto da dor, não é, gente? Olha o que aconteceu. Bem, o que acontece quando você tem o sândalo? É o Siddhartha Gautama que nos diz, olha, sede como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Quando você mete o machado para cortar o sândalo, ele despeja aquele odor. Quem usa perfumes à base de sândalo sabe do que estou falando. Então eu acho que tem dois exemplos para a gente. Nós poderíamos falar ainda, por exemplo, da ostra, né? Que quando é afetada por um grão de areia, ela é tão sensível dentro, gente, que quando entra um grão de areia, aquilo tem que ser impedido de atacar aquela ostra ali dentro. Então o que ela faz? Ela começa a jogar uma substância chamada nácar. Ela começa a envolvendo, aquele carocinho vai sendo envolvido, mas sabe, milhares de voltas, milhares, e aquilo que era para ser uma dor no ataque que é feito para ela, para a ostra, se transforma numa bela pérola. Aí tem um outro exemplo para a gente. Uma ostra que não foi ferida não produz pérola. Poderia dar um monte de exemplos, mas eu queria hoje, na verdade, reunir os cortadores de cana-de-açúcar que não têm noção desse detalhe, né? A vida é assim. Nós precisamos, às vezes, aprender com a cana, que passa por um martírio, primeiro cortado, depois aquele martírio da prensagem, e do próprio sândalo, que quando cortado, perfuma o machado que o fere. Portanto, o que é violento, os crimes, a corrupção, a injustiça, tudo isso é amargo na vida, mas tem coisas boas e a gente tem que valorizar esses momentos. Quarta-feira é Dia Internacional do Riso. No final do programa a gente fala sobre essa história do riso. O riso. Tem gente que fica fazendo cara feia. Eu vou falar o que significa fazer essa cara feia para o organismo. Bem, um artista plástico morreu ao tentar fazer selfie no alto de uma serra em Tocantins, gente. Você está vendo mensagens aí, imagens? Eu pedi que o nosso
Gleison fizesse pesquisas não só dessa imagem, mas de outras imagens também, de pessoas fazendo selfie nos lugares mais inusitados. Cuidado! Às vezes você está na rua, quer fazer um selfie, em cima da hora está vindo um carro atravessando, tem pessoas fazendo um selfie, e tem pessoas também falando ao celular, em WhatsApp, atravessando a rua, gente, caindo em buraco. Esse caiu do alto de uma serra. Infelizmente morreu. Esse é um aviso para você. Moradores do Distrito Federal enfrentam o primeiro racionamento de água da história. Há uma história curiosa de um homem que era inimigo político do nosso fundador, exatamente da cidade de Brasília, Juscelino Kubitschek. E ele achava que o Lago Paranoá ia secar. Então, abriram-se comportas e essa água foi drenada para aquele local. Muita água, né, gente? Milhões de metros cúbicos de água. Quando terminaram, que o lago encheu, diz a história que o Juscelino ligou para esse inimigo político e só disse para ele: não secou. E desligou o telefone. História de Brasília, que passa agora pelo seu primeiro racionamento. Quem já foi a Brasília sabe que lá é meio complicado, porque aquele lago é artificial, ela está no planalto, está no alto, né, numa altura muito grande, e ela precisa de muita água. Quem vai para Brasília, o lábio fica logo roxo, tem que usar ali um batonzinho de cera de cacau para não arrebentar exatamente o nariz, os lábios, né? Fica tudo. O nariz também fere na ausência de uma boa umidade. Bem, essa semana a revista Forbes, ela traz uma listagem e fazendo dados comparativos. 8 bilionários do mundo, desse nosso planeta, entre eles o Bill Gates, juntando a riqueza dos 8, você teria que juntar a riqueza apenas de 8, repito, 8. Você teria que juntar o que está nas mãos de 3,6 bilhões de pessoas, quase mais da metade do planeta Terra, da população do planeta, para juntar o dinheiro que está na mão desses homens. Aí eu pergunto, voltando ao cristianismo primitivo, vocês lembram que Jesus dizia para aquele homem que tinha muitos bens? Olha, tu queres me seguir? Quero, Senhor. Então vai, vende tudo que tu tens, tá certo? Volta, entrega tudo para os pobres, volta e me segue. Aquele homem olhou assim para Jesus, numa tristeza danada, e Jesus ali diz que seria mais fácil um camelo entrar por uma agulha do que um homem alcançar o céu, né? Salvação. Mas é bom lembrar também que tem um detalhe aqui dessa história de agulha. Muita gente pensa que é agulha de linha, essa de costurar. Não, gente. Agulhas eram umas estruturas que eram feitas nas casas daquele tempo. Tipo pérgolas, só que era meio abaulada. Parecia com exatamente onde você colocava uma agulha. Mas ali não dava para passar um camelo de jeito nenhum. Era um espaço pequeno. Mas muita gente ainda acha que é agulha de costurar. Não tem nada a ver. Nós vamos agora ao intervalo comercial e voltamos já já com mais notícias boas. Notícias do tipo de meditação. Em vez de mandar o menino para casa para ficar atazanhando os pais, tem gente colocando crianças para meditar. E as mulheres que administram, prefeitas que deixaram dinheiro nos caixas. Normalmente o cara rouba até a lâmpada do banheiro. Histórias curiosas e notícias boas depois do intervalo.